Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sueli, eu sou médica pediatra e intensivista formado pelo IMIP, faço parte da equipe agora do Brits, fui convidada para apresentar essa aula para vocês, dentro desse programa, né, de educação continuada. O nosso tema hoje vai ser drogas vasoativas, que é um tema super importante, tá, dentro do contexto de um paciente crítico, seja na UTI, seja na emergência, então ele é realmente muito relevante na nossa prática no dia a dia. E a gente vai começar primeiro definindo o que a gente chama de desculpa, drogas vasoativas, se refere a qualquer substância que apresenta tanto efeitos vasculares periféricos, pulmonares ou cardíacos, tanto diretos, que a gente já vai conversar mais à frente, quanto indiretos, o seu efeito não é só local. Elas atuam com doses muito pequenas e o seu efeito depende muito da dose que você determinar. Elas agem em receptores muito específicos no nosso corpo, de acordo com esses receptores, elas podem ser classificadas ou catalogadas em subgrupos. Os receptores, quando a gente fala de receptor, seja de droga vasoativa, de sedação, de qualquer outra substância, a gente está se referindo a glicoproteínas que já se encontram na superfície das nossas células e elas têm uma anatomia diferente que permite que uma determinada molécula em específico, que é só apenas aquela molécula, interaja com ele. A partir do momento que esse receptor e essa molécula interagem, elas vão causar algum efeito. Então, de acordo com esses receptores, como eu falei, a gente vai classificar as drogas vasoativas de acordo com seu mecanismo de ação. Podem ser drogas que agem nos receptores adrenérgicos, e aí a gente vai ter os dois grupos, eu acredito que mais famosos, né, o alfa e o beta adrenérgicos, os que agem nos receptores dopaminérgicos, os inibidores de fosfodiesterase, os sensibilizadores ao cálcio e os receptores vasopressivos. Começando pelos adrenérgicos, os receptores alfa-adrenérgicos, eles estão localizados, eu acho que teve algum... Vamos fazer o livro? Vamos. Vamos, para. Menina, assim, você lugar, né, amiga? Puder desligar Para, vamos. Eu vou pegar meu fone de ouvido, viu? puder desligar o áudio, por favor. Teve alguma de configuração do slide, eu acho que vocês não conseguem ver, mas os receptores de alfa, eles se localizam principalmente nos vasos. Então, a gente vai sempre se lembrar, alfa de água, sempre se referindo ao vaso. Ele, ao acionar esse receptor alfa, o alfa 1, alfa 2, mas principalmente o alfa 1, que você vai ter um aumento da fosfolipase C, que predispõe ao aumento desse cálcio citosólico, tanto uma entrada do cálcio na célula, quanto a liberação pelo próprio retículo sarcoplasma. Essa entrada do cálcio na célula, ela acaba fazendo com que haja mais cálcio disponível. Esse cálcio é extremamente importante para que você tenha aquela interação entre a fibra de actina e miosina e que haja uma boa contração. Então, os receptores alfa-1 principalmente são responsáveis pela vasoconstrição. E os alfa-2 é extremamente importante quando a gente fala dos receptores alfa-2, porque daí vem os efeitos muitas vezes não diretos e muitas vezes adversos do uso dessas drogas alfa-adrenérgicas. Os receptores alfa-2, quando eles são acionados, eles tanto inibem a liberação de insulina pelo pâncreas, quanto eles levam a uma liberação maior de glucagon. Eles induzem a hiperglicemia por esses dois mecanismos, e eles acabam também levando a um acúmulo maior de lactato, então eles podem levar a hiperlactacemia. Essas drogas também vão levar a uma contração do esfíncter gastrointestinal, então pacientes em uso dessas drogas, a gente precisa pensar quanto à dieta, tanto a administração quanto a sua própria metabolização, e não tem tanta relevância para a nossa aula aqui agora nesse momento, mas eu trouxe como um efeito muito importante, que ele faz um feedback negativo nas sinapses neuronais. Então, não há tanta recaptação de norepinefrina. Não é porque ele tem dois subtipos, alfa 1 e alfa 2, que ele só vai agir em um só receptor. Então, quando vocês optarem por drogas vasoativas, que vocês sabem que agem, vão agir nesses receptores, tem que ter sempre em mente que você vai ter tanto o ônus quanto o bônus do uso dessa droga. Os receptores beta-adrenérgicos, eles se localizam principalmente no miocárdio, nos ventrículos principalmente, mas também nos vasos. No miocárdio, eles são responsáveis pela entrada também de cálcio no citossol. A entrada do cálcio no citossólico no músculo miocárdio, que ele acaba levando a que
a troponina libere a actina para que ela haja com a miosina. Então, você vai acabando tendo tanto o efeito cronotrópico, porque ele aumenta a força de contração, quanto o efeito inotrópico, porque essa interação da actina-miosina é otimizada. Por outro lado, a gente tem um efeito que ela, beta 2, que ela age tanto em vasos, e é o motivo que a gente usa, por exemplo, salbutamol como broncodilatador, é que ele, ao entrar quando você ativa esse receptor, você tem um aumento da AMP ciclo, você tem um aumento da fosforilação do fosfolambano, não sei se vocês se lembravam ainda, mas a gente vai fazer essa ciclagem. Esse aumento de fosfolamban é o que faz com que mais cálcio seja recaptado pelo retículo sarcoplásmico. Então, ele reduz a quantidade de cálcio circulante dentro da célula. Ele acaba levando para uma vasodilatação. E os receptores beta 3, que também a gente não vai conversar tanto aqui nessa aula, mas para conhecimento de vocês, tanto ativa a lipólise quanto o relaxamento da bexiga urinária. Mais uma vez, assim como os alfa-adrenérgicos, a partir do momento que você está usando uma droga beta 1, saiba que ela vai ter todos esses efeitos associados. Os receptores dopaminérgicos, eles já são em maior número, né? São em 5 no total, e se classificam em duas famílias. A D1, normalmente, quando elas são ativadas, elas ativam a proteína G, aumentam o AMP cíclico, como eu já falei, esse aumento do AMP cíclico predispõe a entrada de cálcio na célula, aumenta a quantidade de cálcio livre da célula, e a a família D2, elas acabam fazendo o caminho de aumentar o AMP cíclico livre, e eles abrem os canais de potássio. Se vocês se lembrarem, mais à frente a gente vai ter uma imagem que vai ser mais fácil de entender esse efeito, mas esse aumento da AMP cíclico predispõe a entrada de cálcio, como eu já falei. A gente tem também a abertura dos canais de cálcio, inibe a entrada de, de cálcio na célula, porque há uma troca entre cálcio e potássio, então vai cálcio e sódio, perdão, e ela acaba inibindo totalmente esses canais por esse efeito. Mais à frente a gente vai explicar melhor esse efeito dopaminérgico. Então, os receptores dopaminérgicos da família 1, elas são responsáveis principalmente por vasodilatação coronária, vasodilatação periférica no geral, principalmente das artérias renais, já predispondo a uma maior diurese e uma excreção de sódio. As da família D2, que seriam os receptores D2, D3 e D4, elas estão muito associadas a uma melhora da natriurese. A TOPA é muito conhecida por abrir o rim. O efeito natriurético dele não tem tanto a ver com a vasodilatação em si, mas sim com a diminuição da liberação de renina e aldosterona. Esse é o mecanismo pelo qual ele acaba melhorando e predispondo a natriurese. Os receptores de fosfodiesterase, elas são vários. A gente tem um número de 11. Mas para nossa aula em específico, a gente vai se ater à fosfodiesterase 13, porque os inibidores dessa fosfodiesterase em específico, nos receptores localizados no coração, aumentam esse fluxo de cálcio que vai predispor a um melhor efeito cronotrópico de contração, e no vaso vai haver uma inibição da cadeia da miosina. Então, a miosina não vai interagir com a actina de forma adequada, então a gente vai ter uma vasodilatação. Por outro lado, a nível sistêmico, a inibição da fosfodiesterase 3 leva a com que haja uma redução da agregação plaquetária, e essa é a explicação fisiopatológica do porquê que inibidores de fosfodiesterase você não deve usar em plaquetopenia, mais à frente a gente volta a falar sobre isso, e sistemicamente eles acabam reduzindo a inflamação. Os sensibilizadores do cálcio, eles, fazendo uma leve retrospectiva, se vocês lembrarem, para que o músculo cardíaco ele contraia, a gente precisa que o cálcio se ligue à troponina, que a troponina libere a parte ativa da actina, para que essa se ligue à miosina e haja contração. Do mesmo jeito, o relaxamento. A gente precisa que o cálcio se desligue da troponina, para que ele volta a bloquear, digamos assim, a parte ativa da actina e assim haja o relaxamento. Os sensibilizadores ao cálcio, eles têm um mecanismo muito interessante, porque eles não aumentam a quantidade de cálcio dentro da célula. Eles aumentam a afinidade dessa molécula troponina. Isso é muito importante, porque ao contrário de outros inotrópicos, esses sensibilizadores, eles não aumentam a demanda do miocárdio por oxigênio. Então, alguns
em algumas insuficiências cardíacas, às vezes a gente precisa lançar mão disso e visando esse efeito. Principalmente esses receptores estão localizados no miocárdio. Perdão. Os receptores da vasopressina, eles são específicos da vasopressina, assim como os dopaminérgicos, e eles se localizam em vários locais do nosso corpo, mas principalmente a ativação desses receptores no músculo liso, ele tende a fazer, a predispor a entrada desse cálcio, como eu disse, e uma contração do músculo liso e levar à vasoconstrição. No sistema excretor, ele ainda tem um efeito natriurético, ele ajuda o rim também, agindo principalmente no néfron. E na hipófise, ele age principalmente a ativação dele como segundo mensageiro, que nessa aula também a gente não vai se ater muito. Quando a gente, quando a gente fala desses receptores, sobre o mecanismo de ação, se você ativar vai acontecer isso, a gente precisa também conversar que muitas vezes esses receptores não vão responder da forma como a gente queira. Existem algumas condições clínicas que fazem com que esses receptores estejam mais biodisponíveis e respondam melhor ou pior, a depender da condição. Isso se chama down regulation ou up regulation. Um exemplo clássico disso, por exemplo, é na sepse. Na sepse, os receptores alfa, que ajudariam muita gente com a vasoplegia própria da sepse, estão diminuídos. Então, a gente tem que ter isso em mente quando usar um alfa-adrenérgico, porque a gente já sabe que na sepse esse receptor não vai estar respondendo da mesma forma que fosse, por exemplo, numa asma. Então, a gente precisa saber que nesse contexto específico ela vai estar diminuída. Já em outras condições clínicas, como na isquemia miocárdica, ela vai estar aumentada. Saber em que condições clínicas que esse receptor está mais ativo ou menos ativo é importante até para você determinar a dose ou a hora de você avaliar e dizer que essa droga não foi efetiva. Esse quadro é bem autoexplicativo, vocês encontram bem facilmente e é só uma questão de consulta. Então, a gente já falou que são onde elas agem, então fica muito assim, muito vago, né? Então, qual a droga usar? Quando usar? Como é que você sabe qual é a droga ideal para aquela condição? Qual receptor que eu devo ativar naquele momento? Então, para isso, a gente precisa primeiro saber que você vai usar a droga vasoativa num contexto que você precisa restabelecer a perfusão. E a perfusão do o nosso corpo, ela se mantém adequada porque há um equilíbrio entre o consumo de oxigênio e a oferta. Claro, o paciente crítico, o paciente doente, ele vai ter uma demanda muito maior de oxigênio e o corpo muitas vezes não consegue acompanhar. No início da doença ele ainda consegue, por os mecanismos compensatórios, dar uma equilibrada, mas chega um momento que ele não consegue mais. Esse momento é o que a gente conhece como choque, quando há um desequilíbrio entre o consumo e a oferta de oxigênio. Se eu perguntasse para qualquer um de vocês aqui, com certeza os sinais de choque, vocês conseguiriam me dizer. Cianose, uma perfusão periférica, hipotermia, taquicardia, taquipneia, que constatar o choque, você consegue constatar. Agora, qual o parâmetro ou como é que você vai reverter esse choque é o que a gente vai construir durante essa aula. Então, para a gente reverter alguma condição atípica, primeiro a gente tem que saber como é que ela é garantida de forma adequada. Então, a oferta de oxigênio adequada no nosso corpo, ela depende de dois fatores importantes. Primeiro, o conteúdo arterial de oxigênio em si, e o segundo, o débito cardíaco. O conteúdo arterial de oxigênio, a gente não vai se ater muito durante a aula, mas é importante que a gente pense que se você está com um paciente mal perfundido, você tem que pensar que precisa estar com uma hemoglobina adequada para a idade, para a condição clínica, e você precisa se certificar que a quantidade de oxigênio que você está dando para o paciente está adequada. Se ele está com suporte adequado, se a interface está adequada, se ele está entubado, se há obstrução à passagem de oxigênio, antes de você pensar que o que está falhando é o débito cardíaco. Constatando isso, óbvio que isso é uma questão didática, mas isso vai ser ao longo da tua avaliação percebida, você vai pensar que o próximo problema, o que está determinando essa má perfusão, seja o débito cardíaco. E ele também é determinado por duas variáveis, o volume sistólico e a frequência cardíaca. O volume sistólico, ele depende da pré-carga, da contractilidade e da pós-carga. E é aqui, nessas variáveis, que as drogas vasoativas vão entrar na história, na tua avaliação. Então, vamos começar por partes, né? A pré-carga. A pré-carga, nessa parte, a gente vai conversar sobre a pressão
que o sangue exerce no ventrículo antes da contração. Então, é toda a pressão que chega até o coração antes da primeira sístole. O que é que depende em si a pré-carga? O volume, obviamente, de sangue que está na coração e a complacência ventricular e atrial, o chamado e famoso efeito lusitrópico. O efeito lusitrópico é aquele efeito, é o reflexo cardíaco em que o coração, a força de contração do coração, ele depende do quanto de retorno venoso que chegue nele. Isso, perdão, é a lei de Frank-Starling, que explica que um corpo que seja elástico, e o nosso miocárdio ele quanto mais ele distende, com mais força ele volta para o ponto de repouso. Óbvio que esse corpo, por ele ser elástico, ele tem um limite. A partir de um certo ponto, ele perde essa capacidade de estender e voltar, e ele se deforma. Esse deformar é o que a gente conhece como um remodelamento cardíaco, que é outra conversa. Mas para vocês saberem, o efeito lusitrópico é isso. Quanto mais esse meu coração distender, com mais força ele vai voltar para o ponto de repouso. Então, como é que você estima a pré-carga? Lá no beira-leito, você está vendo teu paciente, o que é que vai te chamar a atenção que talvez o teu problema é pré-carga? Primeiro, a história clínica. Chegar para você um paciente que foi um choque, um acidente de carro, perda considerável de volemia, uma diarreia com desidratação, um choque séptico, que a gente tem uma má distribuição. Então, a história clínica já vai te dar um alerta para uma perda efetiva de volume intravascular. O tempo de enchimento lentificado, oligúria ou anúria, a depender da gravidade do quadro, e a pressão diastólica reduzida, porque ela é o principal parâmetro de sinais vitais que nos mostram o retorno venoso. E em termos de laboratórios, a gente tem o eco com cavas colabadas, que infelizmente não é tão disponível nos nossos serviços, principalmente do SUS, e ele é operador dependente também, mas um eco com cavas colabadas também indicaria isso, e uma pressão venosa central baixa, seria de 5 a 8. A gente não tem material normalmente disponível para essa aferição, normalmente faz mais em bloco, o anestesista que faz, mas vocês saberem que normalmente 5 a 8 a gente considera baixa, e isso mostra um débito cardíaco, retorno venoso reduzido. Então, você, do exame físico, chamou a atenção que realmente deve ter sido a pré-carga o problema da má perfusão. Como é que você vai corrigir? Temos duas formas. Ou você vai repor o líquido que saiu do vaso, ou você vai mexer na outra ou variável, perdão, que determina, que é o lisotropismo, que é a complacência ventricular. O volume, você já sabe, a gente repõe mais ou menos 20 ml quilo, sendo em cardiopata a gente prefere ser mais conservador e fazer 10 ml quilo. A escolha do líquido que você vai repor vai muito da condição clínica, mas o paciente crítico a gente sempre predispõe o ringelactato, prefere, perdão, o ringelactato, por ele ter uma conformidade mais parecida com o do plasma sanguíneo. Óbvio que em pacientes que têm contraindicação de soluções com hiperlactato não deve ser usado, mas é a nossa solução de escolha. Como vocês já viram com Carol, provavelmente, antigamente a gente fazia segunda expansão, na terceira se avaliava o uso de droga. Hoje em dia, esse uso de droga deve ser o mais precoce possível. Então, se você já fez a primeira expansão, o paciente não respondeu, na segunda expansão você já deve considerar droga. Você pode até fazer, mas deve considerar o uso de droga vasoativa. Então, a complacência ventricular. Você expandiu, você sabe que é pré-carga, o teu exame físico está te mostrando que é pré-carga, você expandiu, o paciente não respondeu. Então, a outra medida seria melhorar essa complacência ventricular. O principal representante desse grupo é o levosimedan. Ele é de classificação sensibilizador dos canais de cálcio, lembra? Sensibilizadores faziam com que o cálcio ficasse mais tempo ligado à troponina. Então, a contração era mais forte e mais duradoura. Então, ele é um inotrópico, ele predispõe à contração. Por que ele está nesse grupo de lusitropismo? Como é que ele relaxa? O efeito dele de relaxar, é aqui que eu falei para vocês que a gente ia falar dos canais de cálcio, ele faz uma abertura desses canais de potássio, dependentes da ATP, quando é um vasinho pequenininho, e quando é um vaso grande, são os canais que são dependentes tanto de cálcio quanto de volume. Então, ele abre esse canal. Quando ele abre esse canal, ele acaba fazendo uma troca de potássio com cálcio, e ele inibe a entrada de potássio com sódio, e há uma inibição da entrada de cálcio na célula. A inibição da entrada de cálcio na célula, se a gente está falando que o cálcio é o principal elemento que a gente precisa para que haja essa contractilidade,
há uma vasodilatação. Então, é aqui que o levosimedan faz o efeito dele no lusitrópico. Ele acaba fazendo com que haja vasodilatação, então há um retorno venoso maior, chega mais sangue no coração durante a diástole, ela distende mais, ela bate mais. Por outro lado, também ela tem um efeito de reduzir a pós-carga, por esse efeito vasodilatador, que a gente vai falar mais à frente, uma questão mais didática da aula. Ela vem a apresentação normalmente de 2,5 mg por ml, só pode ser diluída em soro glicosado, a concentração mais segura é essa, 0,05. E uma coisa que é muito interessante do levosimedan é que ele tem uma meia-vida de eliminação de 75 a 80 horas. A gente está falando de 3 dias e meio, 4 dias. Então, o que o levosimedan te dá de vantagem é que você pode fazer um ataque e esse medicamento ficar fazendo efeito por até 3 dias. E você conseguir, durante esse período, otimizar outras medidas do paciente. Ele começa a agir em cerca de 1 hora, mais ou menos, e é importante também vocês saberem, porque ao vocês suspenderem essa droga, que até 3 dias, 4 dias depois, você ainda vai ter essa droga circulando na periferia do paciente. Ele é indicado principalmente em insuficiência cardíaca, que tem uma hipoperfusão sistêmica, mas que você já fez volume e ele não respondeu, que foi o que a gente conversou. E o uso de beta-bloqueador também, porque ele não aumenta ele não tem tanto consumo de cálcio e ele acaba ajudando esse inotropismo, porque há esse influxo maior. Ele é totalmente contraindicado em choque séptico grave, porque se você se lembrar em choque séptico, a gente tem uma vasoplegia periférica, então você fazer uma droga, você sabe que vai vasodilatar. Não é uma boa estratégia. Ele faz hipopotassemia, pelo que a gente já disse, entra o potássio para dentro da célula, então um pouco que você já tem na periferia vai ser consumido, e deve ser muito usado com muita cautela em pacientes renais e hepáticos pela sua própria eliminação. O efeito adverso mais conhecido dele é a fibrilação atrial e a hipocalemia. A cefaleia foi referida em muito poucos casos e não tem descrita, assim, batido o martelo, uma interação medicamentosa bem documentada. É referido o uso com muita parcimônia com outros inotrópicos pelo efeito de sinergismo, mas não há nenhuma interação medicamentosa de instabilidade da própria molécula. A dose. A dose é dependendo do momento que você está, né? A dose de ataque normalmente é de 6 a 12 e a manutenção 0,05 a 0,2. Caso o paciente precise, muitos pacientes só precisam realmente da dose de ataque. Pronto. Até aqui a gente chegou em pré-carga, tentou resolver a pré-carga e você foi reavaliar o paciente, porque até então a perfusão se mantém inadequada. Próxima variável que você tem que pensar que deve estar alterada é a contractilidade cardíaca. A contractilidade é o nome que se dá o que eu venho repetindo até agora na aula, que é essa ativação da miosina com a actina depois que você aumenta a concentração de cálcio dentro da célula. Do que depende a contractilidade? Ela depende da pré e da pós-carga. A gente vai falar de pós-carga já já, mas a pré-carga, ou seja, a gente acabou de falar que quanto mais volume chega no coração, com mais força ele vai bater. O sistema nervoso autônomo, como outras partes do nosso corpo, a oxigenação do nosso miocárdio, alterações metabólicas, então a acidose ela atrapalha a contractilidade cardíaca, e o tônus miocárdio, o famoso efeito inotrópico, que é você aumentar a força de contração, aumentando o influxo de cálcio para dentro da célula. Eu trouxe essa imagem agora maior para lembrar como é que é feito essa contração miocárdica. A gente não está falando do vaso ainda, está falando do coração. No coração, a gente precisa que esse cálcio realmente se une à troponina, que libere a parte ativa da actina, que ela interaja com a miosina e que haja contração. Tudo isso, obviamente, com consumo de ATP. Como é que a gente estima a contractilidade? Pronto, cheguei no paciente, como é que eu estimo? O primeiro exame é ecocardiograma. Mais uma vez, muitas vezes não é disponível no nosso serviço e ele é operador dependente. E um parâmetro dos sinais vitais que pode e te ajuda muito a inferir que o teu problema é a contractilidade é a pressão sistólica, que ela vai te mostrar tanto o volume sistólico que está chegando, quanto a contractilidade mesmo do VE. Então, como é que você vai corrigir? Lançando mão dos inotrópicos. Eu vou ter aqui a vermelho, letras grandes, porque eu queria que chamasse muita atenção para vocês. Vocês perceberam que fui bem repetitiva desde o início da aula, falando muito do cálcio, do cálcio. O cálcio, ele é o principal, o mais importante inotrópico do nosso corpo. Então, de nada vale a gente continuar essa aula se o teu paciente estiver com cálcio baixo. Lembrando
que o cálcio no nosso corpo ele está disponível de duas formas. Uma, que é ligada à albumina, que está circulando lá na circulação sistêmica, que é o cálcio que o exame de sangue, o cálcio sérico, que é apresentado para a gente, normalmente ele deve ser acima de 7. E o cálcio ionizado, que é o cálcio real, que é o cálcio que está livre. Esse cálcio é o que aparece na gás. Normalmente a gente prefere que fique acima de 0,7. Cardiopatas, os cardiologistas gostam que fique entre 1,2 e 1,5. Mas se você vê que o cálcio está baixo, não vale a pena você começar qualquer outra droga, porque isso não vai ser efetiva. E ao longo da aula vocês vão me dar razão. Pronto. A primeira inotrópica que a gente vai conversar, e foi o primeiro inotrópico que a gente teve disponível, é a dopamina. Ele é um neurotransmissor que a gente já produz no nosso corpo, e ele é um precursor imediato da noradrenalina, ou seja, ele vai ainda se transformar no nosso corpo, vai ser metabolizado em noradrenalina. Ele é muito, a gente da pediatria não usa muito, ele tem vários estudos mostrando que ele maior mortalidade na, na sepse, então ele não é muito usado para a gente da pediatria, mas vocês vão ver usando muito na NEL. Por quê? O principal argumento, primeiro porque antigamente era o único que tinha disponível mesmo, sintetizado, e segundo, porque ele não atravessa a barreira hematoencefálica. Então esse é um critério para você preferir. Como eu disse, para a gente na prática clínica, vocês precisam conhecer sim, mas a gente não usa. Ela vem em apresentação de 5 mg por ml, ela pode ser diluída tanto com ringe lactato, soro fisiológico, soro glicosato, sem que a molécula fique instável. A concentração final é de 1 micrograma por ml e a dose recomendada, como eu disse no início da aula, vai depender do efeito que você quer. Doses muito baixas, acima de 0,5, você vai ter estimulação dos receptores DOPA, que são específicos dele, e os seus respectivos efeitos de ativação desse receptor, e os receptores beta-adrenérgicos. Ela, no sistema nervoso central, também chamando a atenção que ela inibe a secreção de hormônios também, então fiquem muito atentos a isso, nos seus pacientes que já têm alguma alteração. E nas doses de intermediárias, que seriam entre 5 e 10, você tem uma estimulação beta, puramente beta. Então, você vai ter um aumento de contractilidade e da frequência cardíaca. Em doses altas, que seriam de 10 a 20, você vai ter uma estimulação adrenérgica, então você vai ter mais vasoconstrição. Ela tem uma vida média mais ou menos de 1,7 minutos, a eliminação dela é renal, então muita atenção aos pacientes com comprometimento renal. E, assim como outras drogas que a gente vai conversar, ela se inativa, ou fica, pelo menos a molécula fica instável em soluções alcalinas. Então, se tiver correndo um soro de reposição, que tiver bicarbonato, lembrem de correr no lumen à parte. Insulina, tiopental e a ciclovitamina foram associados à instabilidade da molécula quando infundidas no mesmo número. Os efeitos indesejáveis são vários, mas o principal, e que ele foi muito associado, é que ele aumentou muito a mortalidade no choque séptico. Muito provavelmente porque ele, nessa condição clínica, ele não é metabolizado de forma adequada na dose para vasoconstrição. A adrenalina é um inotrópico que eu acho que ela é mais conhecida, apesar de não ser a mais importante, como eu já disse, a mais dentro da UTI. É uma catecolamina endógena nossa, mas também ela é sintetizada como na forma de epinefrina. E ela é pau para toda a obra, porque ela tanto tem um efeito beta, quando você usa em doses baixas, quanto um efeito alfa, se você usar em doses altas. Eu já vou falar para as doses para vocês. Ela vem numa apresentação de 1 mg por ml, assim como a dopa pode ser diluída em qualquer uma dessas soluções, e a concentração final dela também tem que respeitar esse 1 micrograma por ml. A dose inotrópica é até 0,2, começando em 0,05 até 0,2. Lembrando que drogas vasoativas, como eu disse na definição, ela responde a doses baixas. Então, quando você for começar qualquer uma que seja droga, começa a dose mínima. A gente tem muito essa crença de que quanto maior a dose, melhor o efeito. Não, o efeito vai ser só diferente. Então, se você passar de 0,2, algumas literaturas falam em 0,25 também, saiba que você já está vasoconstringindo, não mais melhorando o inotropismo no coração. E a dose dela na PCR muda totalmente, é 0,01, como você já sabe. Ela é de metabolização hepática. Ela tem uma meia-vida de 2 minutos. Ela leva a hiperglicemia, hiperlactemia e hipocalemia. Voltando atrás na aula, vocês lembram que a ativação desses receptores alfa tinha esse efeito lá na liberação, tanto de insulina quanto do glucagon. E ela acaba fazendo um influxo de potássio para dentro da célula, então a gente tem essa hipocalemia importante. As limitações, como ela é muito taquicardizante, não deve ser usada em arritmias,
E em doses mais altas, ela pode levar a isquemia miocárdica. Ela leva, se o paciente já tiver um quadro anterior de vasoconstrição esplênica, não deve ser usado porque vai piorar essa vasoconstrição. Ela também não deve ser usada em uso concomitante com bicarbonato e muito cuidado com o uso no mesmo lumen com a ampicilina e com a furosemida. A dobutamina, o efeito é de sinergismo, acaba fazendo uma taquicardia muito grande no paciente. Ela leva essa toxicidade cardíaca que eu já falei para vocês, tanto porque essa vasoconstrição acaba fazendo um influxo menor de sangue para o miocárdio, fazendo com que haja necrose, e ela estimula diretamente a apoptose dos miócitos. Para além desses efeitos que eu já falei de hiperlactocemia e hiperglicemia. No momento que começarem a drena, fiquem de olho tanto no HGT quanto no lactato. A dobuta, ela é a nossa única catecolamina que é totalmente sintética. Ela tem um efeito tanto beta, predominantemente, tanto beta 1 quanto beta 2. Ela aumenta a frequência e a força de contração, mas, por outro lado, lembrem que ela também pode aumentar a fosforilação do fosfolamban, o que vai fazer com que haja mais recaptação do cálcio para dentro do sarcoplasma, levando a uma vasodilatação periférica e redução da resistência vascular sistêmica. Essa parte da vasodilatação a gente vai falar mais para frente também, e agora a gente vai se atentar a se ater mais a essa efeito inotrópico e cronotrópico dele. A apresentação dela normalmente é essa, 12,5 por ml, só pode ser diluído em soro fisiológico, soro glicosado, e a concentração ideal seria um micrograma por ml. Mas em pacientes com algum grau de congestão, pode ser concentrado até 2 microgramas por ml. A dose também vai depender muito do efeito que você quer. A dose de 5 até no máximo 10, ela é associada ao aumento da frequência e do volume sistólico, sem aumentar, sem uma taquicardia, digamos assim, patológica. Já acima de 10, o que os estudos mostraram é que a taquicardia vai piorar muito e isso não vai melhorar o teu débito cardíaco necessariamente. Porque uma frequência cardíaca muito alta, ela não dá tempo que o coração faça uma diástole de forma adequada. Se ela não fizer uma diástole de forma adequada, você vai acabar tendo um fluxo sanguíneo, uma contração inadequada, um volume sistólico inadequado, um retorno sanguíneo de novo inadequado, que atrapalha o débito cardíaco. Então, uma dose muito alta vai prejudicar o teu paciente mais do que ajudar. A vida média mais ou menos de 2 minutos. Ela é muito taquicardizante, então atenção para esse efeito dela. Pode levar a isquemia também e a hipotensão. Você já deve muito você escutar essa forma, esse termo dentro da UTI ou na emergência. Para usar dobuta tem que ter uma cabeça de pressão. Porque se você sabe que ele vai reduzir, vai vasodilatar, ele vai reduzir a resistência vascular periférica, e você já tem um paciente com APA no P5, muito provavelmente você vai piorar a condição do paciente. Então, se você estiver na hora de decidir a droga e teu paciente é hipotente, a dobuta logo está fora de questão. Ela tem uma interação medicamentosa com bicarbonato, rosemida, cefepime, vitamina K e pipetazo, são mais comuns na nossa prática clínica. O próximo inotrópico que a gente vai estudar agora, que a gente vai conhecer, é o miurinone. Ele é o único representante da classe inibidor de fosfodiesterase 3. Então, ele aumenta a contractilidade e ele predispõe ao lisotropismo do miocárdio durante a diástole. Ele também acaba levando a uma vasodilatação periférica, então ele acaba fazendo uma redução muito maior da paz-carga. O mirinone ele tem uma pequena predisposição, ele é um pouco mais predisponente aos vasos do pulmão do que o sistêmico, mas ele vasodilata no total. E ele é indicado principalmente em choques que tenham refratariedade a outros inotrópicos. Quando você já tem, sabidamente, na história clínica do paciente, uma insuficiência ventricular direita, se você tem um baixo débito secundário ao uso de beta-bloqueador e uma disfunção cardíaca associada à sepse. O mirinone, perdão, ele vem em apresentação de 1 mg por ml, só pode ser diluído em soro fisiológico, soro glicosado, e a concentração segura é de 1 micrograma por ml. Ele é excretado principalmente pelo rim, então pacientes com alteração renal não devem usar mirinone.
só 12% passa pelo fígado. Mas também se tiver alteração hepática, não é recomendado fazer. Ele acaba levando a uma trombocitopenia, porque quando a gente falou lá das inibidores de fosfodiesterase, um dos efeitos que eles fazem é que eles reduzem a agregação plaquetária. Então, se você tiver um paciente que já está com plaquetopenia, você não deve usar, leva a uma hipotensão, arritmia, hepatotoxicidade, não deve ser usado em pacientes com insuficiência renal, e se você tiver um paciente com uma cardiopatia, com hipertensão pulmonar venovenosa, também não deve ser usado, porque você vai vasodilatar, vai mais fluxo para o pulmão, você vai piorar a condição. E ele é incompatível com furosemida com bicarbonato de sódio. A dose deve ser feita uma dose de ataque de 25 a 75 em 10 a 20 minutos e a manutenção de 0,25 a 1, mais ou menos. Pronto. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas o seu paciente não melhorou, a perfusão não se restabeleceu, e sobra mais uma variável do volume sistólico, que é a pós-carga. A pós-carga é nada mais nada menos do que a força contra a qual o ventrículo esquerdo vai bater. Ou seja, é a resistência para esse ventrículo esvaziar para a periferia. O que é que determina a tua pós-carga? O volume, quantidade de água que tem dentro desse vaso e a resistência vascular periférica. A resistência que fazem sobre o fluxo sanguíneo nos tecidos periféricos. Essa vasomotricidade ela é determinada primeiro por uma regulação local, pela microcirculação, que a gente não vai se ater, talvez em outro momento em choque a gente converse mais sobre a adaptação que a microcirculação faz durante o choque, e a regulação à distância, que é onde a gente vai mexer. Então, ela pode ser regulada pelo sistema simpático, que é onde a gente vai agir com a noradrenalina, pelo parasimpático, acetilcolina, a inervação nitrégica, com óxido nítrico, e a hormonal, que é onde vai agir a adrena e a vasopressina, e a terlipressina, que é o que a gente vai falar nessa aula, tá? Os demais não estão inclusos nessa aula em específico. Então, como é que o vaso contrai? Ao contrário do miocárdio, ele não precisa da troponina. O que ele precisa é que o cálcio entre na célula e que a miosina seja fosforilada. A partir do momento que ela é fosforilada pela ação do cálcio, aí sim a actina-miosina consegue interagir. Para que ela se mantenha contraída, a gente precisa da proteína sequinase, que ela mantém a miosina fosforilada para que essa contração se mantenha e ela mantém uma concentração biodisponível, digamos assim, de actina maior na circulação. Quais são os fatores que influenciam esse fluxo sanguíneo, que ele vai, que ele volta? Quem é que determina? A gente tem duas leis da física que vão fazer com que esse fluxo seja maior ou seja menor. Primeira lei do Posey, que nos diz que quanto maior, mais viscoso o sangue tiver, menor o fluxo sanguíneo, e que quanto menor o vaso, menor o fluxo sanguíneo. Então, o fluxo que está tendo lá na aorta e o fluxo da arteriola lá na ponta do dedo não é a mesma. E a lei de Ohm, que nos fala que primeiro, os fluxos, seja de ar, seja de volume, eles sempre tendem a ir onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Quanto maior a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B, maior vai ser o volume. E quanto maior for essa resistência que a gente tiver do vaso, ou seja, essa força que o vaso fizer contra o fluxo, menor é o fluxo. Isso é importante porque quando a gente vasoconstringe o paciente, a gente vai alterar essa diferença de pressão, fazendo com que vá mais volume de um ponto para o outro. E quanto maior essa resistência, ou seja, quanto mais apertado esse vaso tiver, menor vai ser o fluxo. Então, se a gente vê que está com fluxo reduzido, a resistência não vai estar baixa, ela vai estar muito, muito alta. Como é que você estima ali a beira-leito a resistência vascular periférica? Primeiro vem da PA. A pressão diastólica é o que nos mostra esse retorno venoso, tanto o volume quanto a resistência vascular periférica. E existe um dado clínico que vocês precisam avaliar, que é a PA divergente, que é quando a gente tem uma diastólica menos da metade da sistólica. Quando vocês observarem isso no paciente de vocês, isso quer dizer, trocado por miúdos, redução do retorno venoso.
Se você já expandiu o paciente, então a próxima coisa que você precisa é vasoconstringir, porque você está tendo um retorno venoso de forma inadequada. Por isso que vocês vão ver nos livros muita literatura referindo que PA divergente é igual a nora. Como é que você... E a outra forma de você estimar é o tempo de enchimento. O tempo de enchimento normalmente na pediatria é de 2 a 3 segundos. Se ele tiver mais do que 3 segundos, é o que a gente chama que ele está lentificado, quer dizer que tem uma pós-carga aumentada. Se você tiver um tempo de enchimento reduzido menor que 2 segundos, é um tempo de enchimento em flush. Então, a pós-carga está reduzida. Então, quer dizer que esse vaso está vasodilatado. Senão, não tem uma vasoconstrição importante. Quando a resistência vascular periférica estiver alta, ou seja, esse vaso está apertado, para a gente se lembrar, esse vaso está fechado, a gente vai usar vasodilatadores, que a gente já conversou até aqui, para não ser repetitivo, eu só deixei aqui escrito mesmo. Dobuta, pelo efeito beta 2, mirinone, pela inibição da quinase de cadeia leve da miosina, e o levosimedan, pela abertura dos canais de potássio. E se a resistência vascular estiver baixa, ou seja, se você avaliar o teu paciente e ele estiver com aquele tempo de enchimento menor que 2 segundos, aí você vai precisar lançar mão de vasotrópicos. No caso, noradrenalina, adrena naquela dose acima de 0,2, vasopersina, terlipressina ou nipride. Nipride a gente não vai se ater nessa aula em específico, eu sei muito endógena, ela é sintetizada na forma de norepinefrina, ela age como neurotransmissor nas fibras pós-ganglionais. Então, o efeito dela vai ser nessa região. Ela estimula os receptores beta 1. Oh, perdão, viu, gente? Tá, foi um erro de digitação, é alfa 1, tá? Ele acaba fazendo com que haja uma vasoconstrição muito maior dos vasos. Ele aumenta o fluxo sanguíneo nas coronárias, mas também ele aumenta na periferia. A infusão prolongada dela, assim como outros alfa-adrenérgicos, pode levar a um efeito tóxico nos miócitos, levando à apoptose. E ela leva também a um efeito prejudicial no próprio rim. Ele pode fazer uma isquemia importante renal. Então, muito cuidado com o uso prolongado da nora. Ela vem em apresentação de 1 miligrama por ml, pode ser diluída em rim, gel lactato, soro fisiológico, soro glicosado, não há instabilidade, mas a concentração tem que respeitar 1 micrograma por ml. A dose habitual normalmente é de 0,1 até 0,3, a dose recomendada. A dose máxima que você pode chegar com nora é 0,5. Acima de 0,5, caso o teu paciente não melhorar do choque, você está diante de um choque refratário à catecolamina. Ele não vai responder mais. Então, nesses choques refratários à catecolamina, é quando a gente lança a mão da vasopressina, que a gente já vai conversar já. Ela não é metabolizada assim como outros pelo rim, pelo fígado, ela é metabolizada por enzimas. Pode levar a arritmias, hipertensão, cefaleia e vômito. Ela é indicada principalmente em sepsis e em choque séptico, porque na sepsis a gente já tem uma vasoplegia importante dentro da fisiopatologia, e é quando mais a gente lança a mão da nora, que é aquela velha história, choque quente, você faz uso de nora, você faz uso de nora por causa disso. Choque quente, você tem uma vasodilatação periférica importante, então a má perfusão advém disso, você precisa fazer uma vasoconstrição efetiva. Ela é incompatível com bicarbonato, com ampicilina, com furosemida, com oxa e com a insulina. E caso não responder de jeito nenhum a noradrenalina acima de 0,5, não adianta mais aumentar. O melhor mesmo é associar a vasopressina. Assim como a vasopressina ela não é indicada em monoterapia, ela normalmente é indicada nessas condições, em conjunto com outro vasopressor, ela é um hormônio que a gente já produz e é liberado pela neurohipófise. Ela aumenta a osmolaridade plasmática, porque ela, pelo efeito dela, dos receptores V2, ela leva ela pode levar perdão, ela é secretada pelo aumento da osmolaridade plasmática, porque você acaba fazendo, quando aumenta a osmolaridade, o corpo entende que tem muito pouca água, ela pode levar a uma hipotensão, e ela leva a uma redução do volume, se você tiver uma redução do volume intravascular,
o nosso corpo automaticamente também vai liberar de forma automática a vasopressina. O efeito dela, nessa parte que eu me confundi, perdão, o efeito dela é de vasoconstrangir. Ela vai fazer uma vasoconstrição muito importante, principalmente na parte sistêmica. Ela tem um efeito, como eu falei para vocês quando a gente falou dos receptores de vasopressina, de vasodilatar em alguns órgãos. Ela acaba fazendo que haja uma perfusão melhor do rim, mas não é o efeito principal dele. E ela acaba regulando a osmolaridade plasmática, porque quanto maior a osmolaridade, mais vasopressina vai ser liberada. Ele tem os receptores próprios, ela só age nesses receptores, e ela acaba modulando também a liberação de ATP, do óxido nítrico, e ela potencializa os outros receptores. Então, a noradrenalina, ou adrenalina em doses baixas, você estava usando, no uso concomitante com a vasopressina, o efeito dele é muito maior. Ela vem em apresentação de 20 unidades internacionais por ml, a diluição padrão dela. Existem outras, mas normalmente a gente usa essa. E desde que a concentração final respeite esse 0,16, normalmente é o que a gente usa mais. A meia-vida dela é mais ou menos 10 a 20 minutos. E a dose é de 0,005 a 0,008. Em doses baixas, você reduz um débito urinário, em dose mais alta, ele faz uma vasoconstrição muito alta. Ela não é indicada em monoterapia, você deve sempre usá-la associada a um outro vasoconstrictor. Ela leva a hiponatremia, porque ela acaba aumentando o volume de água dentro da célula, ela leva a uma hiponatremia dilucional, ela pode levar a uma isquemia mesentérica, cutânea ou coronária, principalmente em doses mais elevadas, e ela é indicada principalmente em choque refratário à catecolamina. Ela é incompatível principalmente com a FUB e furosemida, são as que vocês vão encontrar mais associações, mas também ela é associada a essas outras medicações. A terlipressina. A terlipressina, ela é um análogo sintético da vasopressina. Enquanto a vasopressina é o que o nosso corpo produz, ela, na sua forma, digamos assim, sintética, se chama terlipressina. Então, ela vai ter os mesmos efeitos que a gente já falou da vasopressina, mas ela é muito associada a uma vasoconstrição arteriolar, perdão, glomerular muito grande. Então, ela pode fechar esse rim muito mais. Ela aumenta a perfusão de perfusão nos vasos, principalmente no rim, e ela aumenta o débito urinário. Só atenção com a dose. Quanto maior essa dose, maior a resistência vascular. Normalmente a dose aqui ela muda um pouco da vasopressina mesmo, de 0,02 em bolos a cada 4 horas, e no máximo você pode deixar até 72 horas. Ela leva a hipertensão portal por essa vasoconstrição que eu falei, que é muito importante, e pode levar uma síndrome hepatorenal por essa maior perfusão que ela acarreta em doses altas, e a gente tem que ter muito cuidado no uso dela, porque ela leva uma isquemia intestinal de extremidades e uma oligúria muito grande. A meia-vida dela normalmente é 6 horas, por isso que ela deve ser usada em bolos. E, sim, e ela leva uma hipercalemia também, ela é muito associada à hipercalemia. Sim, peço desculpas. Tem outra coisa que vocês precisam ficar muito atentos quando usar a terlipressina e a vasopressina, que é o efeito que ela dá de rabdomiólise. Esse efeito de rabdomiólise é principalmente por essa vasoconstrição muito grande que ela faz em todos os vasos, e ela acaba repercutindo também e levando a uma perfusão periférica da musculatura, a lesão muscular por hipóxia e tudo mais. Pronto. Avaliando a pós-carga e vendo que não é a variável que está alterada, nos sobra a última variável de que depende do débito cardíaco, que é a frequência cardíaca. A frequência cardíaca é a velocidade que o coração bate por minuto, ela depende da reação cronotrópica do coração à estimulação simpática, que é conhecido como efeito cronotrópico. A gente precisa também lembrar que o efeito cronotrópico do coração depende da condição clínica do paciente, se ele consegue ou não absorver oxigênio de forma adequada e excretar o gás carbônico de forma adequada. Então, como é que você corrige? Lançando mão das drogas cronotrópicas. A adrenalina e a dobutamina a gente já conversou sobre, e a que sobra, a última, que não é muito comum, mas eu trouxe para vocês saberem que existe essa possibilidade, que é a isoprenalina. A isoprenalina ela é uma agonista do receptor beta 1 e beta 2. Ela era muito usada, ela é muito associada. Quando você vai ler, você encontra muito material dela na asma,
antes do uso da popularização do salbutamol. Ela é um análogo da epinefrina, então ela agiria com o mesmo efeito que a epinefrina faria de aumentar a frequência cardíaca. Ela é indicada principalmente quando você tem uma arritmia simples, se você tiver um paciente que tem um bloqueio nodal que você já conhece, e torsado de Pointes que seja refratário. A dose normalmente vai de 0,05 até 2 em infusão venosa, e o modo de preparo normalmente é de 1 para 10 em soro fisiológico ou glicosado. Ela não tem estabilidade em outras soluções. E em resumo da nossa aula até aqui, esse slide é mais para resumir o que a gente conversou até aqui sobre as drogas. Óbvio que ela não é uma receita de bolo, mas ela ajuda muito você no momento da avaliação do teu paciente, você ter esse raciocínio clínico do que está falhando para saber o que corrigir, certo? Obrigada a todos, estou aberta a perguntas.